Boa noite a todos. Chegamos à nossa última videoaula da temporada de 2021 do Rodando Brasil Online. Eu sou a Verônica Stasiak Benarczuk, fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e que junto com a Vertex está realizando pelo segundo ano esse programa na sua versão online para levar muita informação para todo mundo que tem fibrose cística, para os familiares, para profissional da saúde, para acadêmico, enfim. Esse ano ele foi muito especial nesse programa, a gente falou muito sobre o quadripé, já vamos relembrar sobre isso, mas antes eu queria agradecer muito novamente a todo mundo que fez esse projeto acontecer, todo o time do Unidos pela Vida, em especial a Marise, nossa diretora-geral, Cristiano Silveira, nosso diretor de política pública, que já vai estar com a gente, que também é coordenador da equipe de fibra, a Camila Venturelli, que é nossa jornalista da área de comunicação do Unidos pela Vida, que fica nos bastidores aí, falando sobre esse evento, a todo o time da RSTcom, que também coloca esse projeto no ar, e a Vertex, como eu já falei também, por fazer esse projeto acontecer. Tem muita gente envolvida nos bastidores, e a gente espera que vocês tenham curtido, tenham aproveitado, e ele não vai parar por aqui, não é porque a gente encerra hoje que vai terminar. Já começo lembrando você que todas as videoaulas desse ano e todas as do ano passado, que a gente falou muito sobre fisioterapia respiratória, estão disponíveis nos canais do Instituto. Então, se você está chegando agora, assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você está chegando agora e, enfim, não assistiu o ano passado, assista. Sempre tem muitas informações importantes para que você possa aí seguir seu tratamento ou auxiliar quem tem fibrose cística e precisa também da tua atenção. Bom, antes de começar hoje o nosso papo com o Cris, eu vou trazer alguns resultados aí para vocês lembrarem e para todo mundo saber como foi a nossa edição de 2021 do Rodando Brasil Online. Então, a gente teve muitas coisas super legais, tivemos vários participantes muito legais, relembrando essa temporada, então, de 7 aulas que tivemos um novo formato. Esse ano, em cada videoaula, a gente tinha sempre um profissional da saúde, aqui ilustrando a INAE, nós tínhamos sempre uma pessoa com fibrose cística, nessa foto aqui o Felipe, tínhamos também sempre alguém do Instituto moderando, aqui foi o Cris, nessa aula que foi super bacana, e um familiar também sempre participando. Nessa foto temos o Lucas, que veio representar aí todos os pais e mães de fibra. Então, esse ano a gente fez essa mescla entre profissionais da saúde e pessoas com fibrose cística. Tivemos as aulas teóricas também, mas tivemos várias rodas de conversa, como a gente chamou. E acho que vocês gostaram pelos recadinhos que a gente recebeu e esperamos que a gente ainda possa melhorar cada vez mais. Esse ano a gente falou sobre o que a gente chama de quadripé de tratamento. Então, ano passado a gente falou muito sobre a fisioterapia, todo mundo aprendeu demais com o Evanilson, nosso querido fisioterapeuta mineiro, famoso na fibrose cística no Brasil. E esse ano a gente começou falando da fisioterapia também, e aí a gente entrou a fundo na discussão de que um tratamento da fibrose cística ele é composto pelo aquilo que a gente chama de quadripé, que ele envolve não só a fisioterapia, como também a nutrição, toda a terapia medicamentosa, o exercício físico, que é indispensável, e não somente esse quadripé, mas a gente chama um outro pilar tão importante quanto todos esses, que é a saúde mental. Então, a gente falou muito sobre o nosso autocuidado, enquanto quem tem fibrose cística, assim como eu, o cuidado de quem cuida, de quem tem fibrose cística, então os cuidadores, a importância de se cuidar, enfim, falamos muito sobre esses 4 aspectos nessas 7 semanas. As temáticas que a gente trouxe para vocês e que estão disponíveis para todo mundo assistir a qualquer tempo no YouTube ou no site do Unidos pela Vida, foi a própria importância desse quadripé de tratamento, como que funciona uma rotina de quem tem fibrose cística, conversamos com Tamires e Mariela, falamos sobre a nutrição, que é uma aliada indispensável na fibrose cística, recebemos a Lenícia, para trazer vários conceitos importantíssimos para nós. Conhecemos a visão do importante olhar para o cuidador com a Marise e com a Débora. Trouxemos, então, o Felipe, o Lucas e a Inaê para falar sobre exercício físico enquanto aliado indispensável na fibrose cística. E na semana passada a gente recebeu a querida doutora Mônica Firmida e a doutora Miriam, que também tem fibrose cística, e falamos sobre o tratamento medicamentoso e outras questões importantes
em relação ao tratamento de quem tem a doença. Então, foram 7 semanas, completando hoje a 7ª semana, pensando muito em todas essas variáveis. A gente sabe que o tratamento de quem tem fibrose cística é super complexo, ele é cansativo, e nós que temos fibrose cística não temos apenas fibrose cística. Nós sempre falamos que a fibrose cística é parte do que a gente é, mas nunca o limite do que a gente pode ser. Como que a gente consegue lidar com tantas coisas que a gente tem na vida, assim como qualquer outras pessoas, seja os sonhos, estudos, trabalho, família, filhos, casamento, enfim, tudo aquilo que a gente tem em nossa vida e a importância que o tratamento também tem nessa rotina toda, enquanto meio para a gente conquistar aquilo que a gente precisa. E a gente sempre tem que lembrar que essa adesão ao tratamento, esse quadripé de tratamento, ele é uma ponte para a gente realizar esses sonhos todos e que a gente precisa se tratar para viver e não viver para se tratar. Falamos muito disso também. A gente recebeu 14 convidados muito especiais, ouvimos 9 depoimentos emocionantes, já estou contando outras surpresas que a gente vai ter hoje. E eu queria agradecer muito a todos esses convidados, então, doutor Evanilson, a Bruna, o Cris, Mariela, Tami, Lenícia, Marise, Débora, Inaê, Felipe, Lucas, doutora Mônica e doutora Miriam, muito obrigada por estarem conosco nessas 7 semanas. E obrigada também a todos que compartilharam as histórias emocionantes para a gente encerrar as nossas segundas-feiras aí bem preparados para a semana e emocionados e inspirados. Então, a nossa querida Denise Pereira abriu os trabalhos lá na primeira semana, a Rafaele da Labrida trouxe também um emocionante depoimento para nós, seguidos da Lúcia Vian, da Elaine, do Cassiano e da Daiane, e teremos algumas surpresas hoje que quem está assistindo e que gravou o vídeo se sinta muito agradecido, mas eu não quero dar spoilers ainda dos nomes, descobriremos quem são os nossos depoimentos inspiradores logo mais. E a gente teve, então, dentro dessas 7 aulas, mais de 560 participantes ao vivo, já tivemos mais de 800 visualizações no YouTube e mais de 4.400 pessoas alcançadas organicamente, e já temos aí quase 6.000 pessoas impactadas diretamente nessas 7 semanas, fora aquelas pessoas que a gente sabe que ainda irão assistir com o passar dos dias, porque a gente sabe que às vezes não dá para acompanhar toda semana, que a gente quer rever alguma coisa que foi importante, ou que a gente quer seguir compartilhando essa informação com outras pessoas que precisam conhecer. Esse conteúdo, então, segue disponível para todo mundo nos nossos canais. Lançamos também o desafio de fibra ao vivo, então temos aqui alguns prints da galera que participou muito, Débora, Igor, Gabi, Flavinha, Marcela, Dani, enfim, todo mundo participou bastante. E o Léo, nosso querido Léo, super participante ativo aí, a gente escolheu o depoimento dele para compartilhar. Ele falou que a inspiração daquela semana veio através do nosso projeto do Rodando Brasil, que ele não tinha a meta de fazer 5 treinos de caminhada, mas que o programa aqui, a nossa segunda-feira motivacional, inspirou, e ele também pôde inspirar alguém, e isso foi uma grande honra para ele. Após essa primeira videoaula, ele planejou os treinos, melhorou a alimentação, já iniciou um fortalecimento muscular em casa. Então, foi um desafio de fibra cumprido aí, e ele agradeceu dizendo que foi uma fonte de inspiração e motivação incrível para todos nós, para a família dele. Então, a gente agradece muito na pessoa do Léo aqui, da família dele, toda essa inspiração compartilhada conosco também, porque a gente também se inspira toda semana em vocês. E a gente também traz aqui alguns outros depoimentos, relembrar de tudo que a gente já sabe é maravilhoso, da forma que foi feito melhor ainda. Teve uma riqueza de informações, então, obrigada, Angélica, foi muito bom ter você aqui, saudades, amiga. A Joana falou que as aulas foram muito boas, parabéns aos organizadores, para a Vertex também por essa oportunidade de aprender mais. A Camila disse que assistiu todas as videoaulas e foi ótimo, foram muito emocionantes e ajudaram muito, agradece aí a Unidos, a todos os organizadores, juntos somos muito mais fortes. E a Alcione também agradeceu e parabenizou, e muito obrigada por cuidarem de todos nós, a você também, Alce, que cuida de tanta gente. Bom, falamos então desse quadripé nessas 7 semanas, falamos da adesão enquanto processo compartilhado, enquanto meio para a gente atingir o que a gente deseja, enquanto processo fundamental, né? Aquilo que a gente acabei de dizer, que é a gente se trata para viver e não vive para se tratar. Então, como é difícil, mas como é importante manter a constância, a coerência e recomeçar sempre.
o autocuidado em todos os aspectos e para todas as pessoas, não só quem tem fibrose cística, essa constância não só para o tratamento, mas também na busca de sempre evoluir, sempre melhorar, sempre conseguir conquistar outras coisas, recomeçar sempre, e aí a gente traz a frase da Tamires, que era que o furo não vire rotina, seja no seu tratamento diário da fibrose cística, seja no sonho de fazer algum esporte, seja no sonho de realizar algum desejo de começar alguma coisa, então que esse furo na tua linha de raciocínio, de cumprimento de metas aí, de mudança de paradigma, de quebra de paradigma, de quebra enfim, tantas coisas que a gente precisa superar para atingir os nossos objetivos, não vire rotina. Então, mantenha a constância, recomece sempre e que esse furo, às vezes no tratamento ou em qualquer outro aspecto, não vire rotina. Lembrando, então, que tudo está disponível, já falamos bastante disso nos nossos canais, tem um linkzinho piscando ali para vocês acharem e assistirem depois. E agora a gente vai para o nosso papo de hoje, dia 28 de junho de 2021, começando então a nossa última videoaula do Rodando Brasil Online, que a gente traz para começar uma frase que inspirou o nosso tema de hoje, que é uma frase do Lao Tse: uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, se você se sentiu inspirado nessas 7 semanas, seja pelo desafio de fibra, seja por tudo que a gente ensinou, se você sentiu que precisa melhorar um pouquinho na sua conduta de tratamento, precisa reajustar as velas aí, não ache que o tempo está perdido e que nunca é hora para a gente recomeçar. Sempre é hora para a gente recomeçar, sempre é momento para a gente reiniciar, sempre é momento para a gente reajustar as velas. E que qualquer desafio, seja ele grande ou pequeno, uma caminhada de 100 metros, uma maratona de 42 quilômetros, todas começaram com um primeiro passo. E a gente vai falar disso hoje, dessa inspiração que você precisa ter também para saber que qualquer um pode chegar aonde quiser, dadas as nossas proporções de tempo, de desafios. E eu estou lendo um livro muito bacana, que eu já deixo a dica aqui, que chama-se Hábitos Atômicos. Então, se você... E ele fala no livro muito isso, se você quer fazer algum exercício físico, você já é um atleta, porque você já tem que se sentir como tal. Não apenas pensar no resultado, mas pensar no processo e nessa mudança de identidade, de mentalidade, para a gente conseguir superar os nossos desafios. A gente sabe que na fibrose cística não é nada fácil, só quem vive sabe, seja você, tenha você fibrose cística ou seja familiar de alguém com fibrose cística. E não tem ninguém melhor para falar sobre primeiros passos e mudanças de paradigma e desenvolver e conquistar sonhos do que o nosso querido Cristiano Silveira, que eu convido para entrar aqui na telinha comigo agora. Boa noite, Cris, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Confesso que estou bem nervoso. Essa é a 7ª aula já, mas parece que é a primeira, porque estão me dizendo aqui que tem surpresa, tem coisa. Eu não participei da elaboração da organização, já fiquei olhando pelos resultados, que vai ser uma coisa tipo aqueles programas de auditório, assim, que chamam o cara para fazer passar aí o passado, né? E fiquei bem já emocionado assim com o depoimento do Leonardo, né? Porque era isso que a gente queria no começo, né? E a gente sempre fala, né, que se a gente conseguiu conquistar um atleta de fibra, né, por cada evento desses, já valeu todo o esforço, e tenho certeza que não vai ser só o Leonardo, pelas coisas que a gente recebeu lá no desafio de fibra e outras pessoas que repercutiram. Acho que a nossa mensagem chegou, assim como chegou para mim um dia também. Então, eu estou vendo aqui já 2 fotos de retrospectiva aqui, né? A minha primeira corrida, né? Inclusive, foi num Dia dos Pais, né? Ali com a camiseta da AGAN, que era a associação que eu fazia parte na época, Associação Gaúcha de Fibrose Cística. E dia frio como hoje, assim, né? Aí em Curitiba, a Verônica está ali com o casacão aí. Mas que foi de aquecer o coração, assim, e que foi bacana porque eu estava lá para passar um final de semana com a minha família e viajava na segunda-feira de manhã. E o que aconteceu, né? Eu participei dessa corrida no domingo do Dia dos Pais, e na segunda-feira de manhã no telejornal lá apareceu essa camiseta com a fibrose cística escrito e tal, e aí que veio essa ideia, né, de poxa,
se eu ganhei esse espaço de graça aqui, né, sem fazer, eu não fiz nenhum release, eu não divulguei que eu ia estar na prova, né, e apareci, e pode estar ali aparecendo o nome da fibrose cística, isso podia ser uma coisa maior, e comentei essa ideia com a Verônica, e como eu falo sempre, né, quando a gente compartilha um sonho com a Verônica, a gente está sempre mais perto de transformar em realidade, né? Então, desde já queria agradecer para ela, porque foi ela que transformou essa imagem da esquerda na imagem da direita, né? De uma coisa que era uma camiseta ali da Associação do Rio Grande do Sul, num movimento que a gente quis levar para o Brasil todo, né? E Ai, ai. essa primeira camisetinha também é uma camisetinha que, nossa, tenho muito carinho por ela, né? A gente mudou depois muita coisa nela, cores e tudo, mas ela já tinha as cores do Instituto ali, né? Na E verdade, a gente mudou muita coisa, não só na camiseta, né, Cris? A gente mudou muita coisa, não só nós dois, um Brasil inteiro. A gente mudou uma percepção de entendimento acerca da fibrose cística enquanto conviver com ela e superar, né? A gente tentou, na verdade, compartilhar um pouco dessa sementinha, e você muito comigo também, da importância da gente superar os nossos limites, da gente enfrentar, da gente encarar. Então, é muito bonito realmente relembrar. Hoje, quando eu estava selecionando as últimas fotos, eu falei, puxa, de onde viemos e sabe lá para onde vamos ainda, né? A gente ainda quer, enfim, sonhar muito mais. E é daqui que a gente veio, né, Cris? Dessa equipe de fibra, de 2009, essa marca, onde a gente ainda era um grupo informal, o Unidos ainda não estava constituído formalmente. Nós éramos um grupo de familiares, amigos e portadores de fibrose cística, e a gente foi fundado oficialmente como Instituto Unidos pela Vida, como uma associação civil sem fins lucrativos em 2011. Então, esse ano a gente completa 10 anos aí, em novembro, daqui 5 meses, é nosso aniversário de 10 anos. E de lá para cá, quanta coisa aconteceu, né, Cris? Conta um pouquinho como foi esse início aí da equipe de fibra, como foi esses primeiros movimentos aí desse projeto tão amado. Exatamente, né? Começa com um movimento, né? Um movimento deu me mudando aqui para o Rio de Janeiro, vindo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, né? E esse movimento me colocou em movimento, né? Porque eu fiquei um tempo aqui sozinho, 13 meses morando aqui sozinho, sem a família. Ia lá, né? Como aquele dia ali do Dia dos Pais era um dia que eu estava visitando eles e depois voltava, era um bate-volta grande. E para me manter até, né, saudável, porque a cabeça lá e no trabalho e tudo, eu comecei a correr. Porque era o esporte assim mais fácil de realizar, assim, né? Nesse começo assim já comecei a me sentir muito melhor, né, com isso. E com a ideia já de sempre mobilizar isso para alguma coisa, né? Já tinha algumas ideias fora do país, né, com a questão da atividade física na fibrose cística, e a gente não tinha visto nada ainda, né, aqui no Brasil. Muito antes, pelo contrário, até um certo receio, muito desconhecimento, né? Então eu tive a sorte assim de ter muita inspiração para isso lá fora. Eu me lembro que uma das grandes imagens assim na minha cabeça quando eu ainda estava tendo o diagnóstico foi de ver uma atleta do Canadá, né, a Lisa Bentley, que é uma atleta do triatlon, né, cruzando uma linha de chegada. Ela não só competia, mas ela ganhou 11 Ironman, que é a maior prova do triatlon mundial. E isso, assim, para mim, foi uma coisa que colocou o sarrafo lá em cima, assim, né? Que a gente sempre via a fibrose cística de uma forma muito terrível, né? E a gente poder ver essas outras possibilidades trouxe uma outra visão para minha cabeça e a ideia de que o esporte pudesse ser um caminho aí para realizar isso, ou pelo menos facilitar isso, já começou a borbulhar na minha cabeça. Mas eu só coloquei em execução mesmo quando vim, porque também tinha essa coisa. Eu acho que a gente às vezes precisa fazer essa mudança, né? Fazer parte da mudança. Não adianta a gente só imaginar ela se a gente não se coloca também nesse movimento, né?
Então, eu acho que muitas coisas prepararam isso na minha cabeça, né? A própria Emily Scheller, o Jerry Cale, que são os pacientes de lá que fazem coisas incríveis, mas a força assim, para executar isso mesmo foi quando eu mesmo me senti apto a começar uma corrida, a botar uma camiseta, a fazer isso. E isso se transformar de uma iniciativa minha, né? Eu, pai do Pedro, né? Um adolescente com, na época, poucos anos de idade, para uma equipe aí só com o Instituto mesmo, que a gente consegue colocar essas coisas num movimento maior aí, né? Muito bem, uma delícia lembrar disso. Realmente foram gotinhas de inspiração do início que transformaram uma vida inteira e uma década de trabalho, né, Cris? E realmente, assim, espero que seja a primeira de muitas décadas. E aí a gente passou por uma transformação em 2017, né? Então mudamos de marca, mudamos de corpo, o Instituto também se reposicionou em 2007. A gente estava com um pouco mais de 6 anos aí de fundação. O Unidos também passou de Instituto de Divulgação da Fibrose Cística para ser o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Então, a gente se reposicionou enquanto uma organização que, de fato, atuava a nível nacional, por diferentes projetos, e a gente seguiu atuando não só pelo incentivo à atividade física, como também por comunicação e suporte, políticas públicas e advocacy, enfim, pesquisa, educação e tantas outras coisas que a gente faz, além do desenvolvimento organizacional que a gente atua aí diretamente com todas as associações do Brasil. E agora estamos em 2021, completando 10 anos de Unidos pela Vida, e oficialmente constituído, né? Meu diagnóstico foi em 2009, então a gente começou esse trabalho, e o Cris foi a primeira pessoa que eu conheci na internet e que me deu esse suporte e que me ouviu sobre Unidos pela Vida e que me ajudou a tirar aquele sonho, literalmente um sonho do papel, porque não sei se todo mundo sabe, mas Unidos pela Vida de fato nasceu de um sonho enquanto eu estava internada para tratar mais uma de centenas de pneumonias, e assim nasceu Unidos pela Vida. Estamos aqui até hoje e com muito orgulho temos a equipe de fibra, e que agora tem essa cara, essa marca, esse vibrar, esse pulsar. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa marca, eu falei, gente, parece aquela coisa assim do meu coração pulsando, aquela coisa pulsante quando a gente bota o oxímetro no dedo. Quem tem fibrose cística vai entender isso facilmente, que a gente vê aquelas barrinhas pulsando, o coração pulsando, a pulsão de vida rolando. E é isso que a equipe de fibra quer mostrar, demonstrar através do exemplo, demonstrar através dessa prática de exercício físico, obviamente responsável, com orientação, com avaliação, e com muita base científica, porque a gente se fundamenta e tem essa base científica da importância da atividade física, que nasceu a equipe de fibra e permanece até hoje. E a gente tem aqui, Cris, outras lembranças e outras lembranças emocionantes para você. O que você tem para falar, então, do Ernesto, dessa primeira prova aqui, que foi tão emocionante para você, e de outras coisas que eu já trago aí para você ver. Ah, pois é, que legal. Gente, só uma coisa, ele não sabe de nada mesmo. Não tem roteiro. Eu estava pensando aqui que legal também a marca, né? Que ela lembra um pouco assim quando você joga uma pedra na água e aquelas ondas, né, que levam, né? E eu acho que a gente também reverbera, né? Propagar, reverberar, levar, né? Fazer chegar mais longe, como a gente tem feito, né? E assim, cada um fazendo um pouquinho, né? Eu vi muita coisa já ali que eu não tinha visto das outras vezes, enfim. Então, assim, começa a gente a juntar, né? Juntar a gente, né? Não só eu sozinho, mas juntar gente. E o Ernesto é um menino lá do interior do Rio Grande do Sul, um município chamado Mato Leitão, bem do interior mesmo. Ele é atleta desde criança, assim, e foi participar de uma prova na Sojipa, que é um grande clube lá de Porto Alegre, tradicional e tal, e tem uma prova de final de ano, assim. E essa prova tem atletas de alto nível, assim, porque vão como convidados, e ele estar lá no meio, né, de tantos atletas, assim, e ficou numa posição bacana lá, ficou entre os 10 primeiros, se eu não me engano,
depois cumprimentou, saiu foto dele no jornal local lá da cidade dele, do lado do Maílson, né? Então, que é um dos maiores corredores, né, do atletismo brasileiro até hoje, ganhou 5, 10, 21 meia maratona, né? Todas as distâncias ela é recordista na época. E já as pessoas da associação participando, amigos, né? Que era essa a ideia, né? Familiares, amigos e pessoas com fibrose cística, todos lá, e divulgando a fibrose cística. Então, a Gan levou lá o cartazinho dela e tal, e apareceu. Então, assim, foi começando, né? Tinha esse embriãozinho ainda, com a camiseta da Gan ainda não era a equipe de fibra, mas com esse propósito já, né? E começou com o primeiro passo, e aí tivemos a primeira corrida oficial, né, Cris? Aí foi a inauguração dessa camiseta, que foi a primeira, né, essa marca que a Verônica mostrou antes, e então a primeira prova de uma equipe de fibra, né, da equipe mesmo, não do pai lá sozinho. E foi uma prova que, pelo câncer de mama, câncer, né, a Race for the Cure, que era uma prova internacional que veio para cá pela primeira vez e tal. E essa prova foi legal, que tem 2 familiares ali de um associado nosso, né, adulto, aqui na esquerda. No meio é a pessoa que fez as camisetas para a gente, a Daniela Vivaco, que até hoje assim, torce pela gente, manda, como é que vocês estão, como é que continuam fazendo. A doutora Elizabeth Marques, que é microbiologista, assim, eu digo, né, para todo mundo, né, que é a maior referência em microbiologia da fibrose cística no Brasil, e ela fica brava comigo, mas eu digo, ela dá curso, né, em tudo que é lugar, né, e eu ali, né, magrinho. É isso aí. E essa foto é legal, assim, porque a gente tinha chegado cada um ao seu tempo, claro, né? Mas aí a Daniela falou assim, pô, a gente tem que ter uma foto junto. Então ela fez a gente refazer a chegada e pediu para um amigo dela fazer essa foto e, nossa, que bom, né? Que bom, porque tá aí a data de nascimento, né? 16 de outubro. Sem dúvida, pois é. E aí tem algumas inspirações aqui que você falou, né, Cris? Quantas pessoas também que têm fibrose cística, aqui a Lisa, o Marcos, o Jerry. Queria que você falasse rapidinho sobre cada um deles, que é as nossas inspirações internacionais, porque do Brasil, meu Deus, quanta gente nos inspira, né, Cris? Então, mas na época, né, nessa época, em 2011, a gente não tinha ainda tanto e a gente tinha muita vontade, mas a gente tinha esses exemplos de fora, né? A Lisa foi a primeira, assim, com certeza, né? Como eu falei, 11 vezes campeã do Ironman, que é uma prova do triatlo. O Marcos Marini, que foi a primeira pessoa com fibrose cística a completar uma prova de 42 quilômetros na América Latina. E o Jerry Cale, que é um cara assim que é um atleta do salto com vara, né? Ele não chegou a se profissionalizar, mas ele dá aulas até hoje ele dá aulas. E o que era incrível do Jerry, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, é que ele nunca deixou de fazer exercício. Ele usava esse tanque de oxigênio numa mochila para correr, para andar de bicicleta, para fazer os treinos de salto com vara, para qualquer coisa, e ele levava esse tanque, é um tanque ali, não é um concentrador, com o catéterzinho dele e fazia todas as atividades dele. Ele tem vários vídeos da época que até hoje, assim, eu recomendo assistir, porque foi uma grande lição de vida, assim, essa coisa de que nunca a gente está tão ruim, né? Que é uma coisa que eu falei, né? Tá hospitalizado, pode fazer exercício físico. Tá como você pode fazer exercício. A única coisa que contraindica o exercício físico são 2 coisas, na verdade, é a febre e a hemoptise. Todas as outras condições você pode continuar fazendo e vai se beneficiar do exercício físico. Então, essa é a grande lição do Jerry, e foi, assim, uma das grandes inspirações. Quando eu corria as primeiras provas com distância, eu realmente, assim, de verdade, assim, eu chamava eles, eu ficava falando o nome deles na minha cabeça, como um mantra, como um mantra para me dar força, para eles me trazerem a força, assim. Era uma coisa que me lembro muito, assim.
uma frase do Jerry que eu deixei aqui do ladinho, que é você é o herói da sua própria história, né? Então ele nos inspira demais e acho que essa frase traduz muito disso tudo que a gente está falando aqui. E acho que tem uma outra grande fonte de inspiração, né, Cris? Eu amo essa foto. Ela já está atualizada aí há alguns aninhos, mas essa é a maior fonte de inspiração. A gente falou muito de rede de apoio, de família, de seja família de sangue, família de coração, mas essa foto. Não sei, né? Todo mundo está aqui, né? Nem todo mundo conhece, né? Mas tem o Pedro, né? Que é meu primeiro filho, a Luísa, né? Que não tem fibrose cística, mas é minha filha mais nova, e a Marise, né? Que está nessa desde o começo. Ela na verdade começou um pouquinho depois a correr. Ela começou como um projeto de ano novo, assim, né? Em 2011 a gente começou. Na virada de 2011 para 2012, ela botou isso como resolução e nunca mais parou. E esse nunca mais parar dela quer dizer que a gente nunca mais parou também aqui em casa, porque um puxa o outro, né? E isso é sempre importante, assim, né? Ter em casa assim essa mobilização, e a gente conseguiu colocar isso no Pedro também, né? E na Luísa também, apesar de agora serem dois adolescentes que lutam um pouco aí contra as obrigações, eles continuam fazendo exercício regularmente. Legal. E essa família já inspirou muita gente. É tudo, né? É tudo. É o motor, com certeza. E essa família já inspirou muita gente, continua inspirando muita gente. E tem um Brasil inteiro que agradece essa família, agradece você. Não tem como falar de fibrose cística e exercício físico no Brasil e não pensar em você, Cris, e não pensar na tua inspiração, numa frase que você sempre me falava, né? Como é que eu ia pedir para que meu filho fizesse exercício físico, sabendo que aquilo era importante para ele, se eu estava sentado no sofá sem fazer nada? E agora, como mãe, eu assino embaixo, né? A gente sabe que a criação se dá muito pelo exemplo. Então, assim, em qualquer aspecto de criação de uma criança, o exemplo sempre fala muito alto, seja o exemplo do carinho, do amor, da atitude, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. E tem um Brasil inteiro que agradece essa inspiração que você deu, que reverberou. Eu acho que realmente era essa o significado da nossa nova marca, que faltava esse jogar da pedrinha no lago e fazer com que essa onda emane, chegue em tantos outros lugares. E quantas pessoas a gente não conhece que foram impactadas. E uma coisa que é muito importante a gente reforçar: sempre estivemos presentes em todos os congressos médicos que tiveram no Brasil de fibrose cística, em todos os congressos latino-americanos que tiveram de fibrose cística. Participamos de congressos internacionais, fazemos ponte com diferentes médicos daqui e de fora do Brasil, estudando atividade física enquanto, de fato, cientificamente comprovada o tratamento para a fibrose cística. O papel da equipe de fibra não é, em momento algum, estimular que você faça algum exercício de maneira errada, sem conhecer sua condição física, sem conhecer seu corpo, sem conhecer seus limites. O que a gente quer é que você descubra, a partir do exercício físico, e eu repito isso para mim constantemente, porque desde pequenininha, e aí contando uma passagem pessoal, eu sempre tive muitos problemas de saúde. A grande maioria das pessoas que acompanham o Unidos já deve ter ouvido essa história, e eu tinha uma média aí de 4, 5 pneumonias por ano, vivia com tosse, vivia com falta de ar. Eu tenho asma grave, tenho mais um monte de coisa associada à fibrose cística, hoje controlada, né? Fui diagnosticada em 2009, com 23 anos, mas eu não tive a sorte de encontrar profissionais, fosse na escola ou de saúde, antes do meu diagnóstico, que entendessem que o exercício físico era importante para mim. Então, eu passei 23 anos com os meus professores de educação física me colocando no banco de reserva ali da quadra, porque quando eu começava a correr, eu tinha uma asma gravíssima, eu sempre fui conhecida como a menina que não parava de tossir, a menina que não conseguia respirar, tirei 2 partes do pulmão, enfim. Então, ninguém tinha coragem de me botar para correr, essa era a palavra. E a minha mãe fala que teve uma única professora de educação física em toda a minha história
que falou, a Verônica precisa fazer atividade física. E eu nem sabia que eu tinha fibrose cística ainda. Na época, achavam que eu tinha uma asma gravíssima e ficou por isso mesmo. Eu fui descobrir que eu tinha fibrose cística com 23. Só que você imagina, não é que meus pais não me estimularam a fazer atividade física, pelo contrário. A minha mãe me levava, eu tinha atividade física na escola, educação física na escola, me botavam sentadinha, aí me botavam para fazer uma prova de dama e trilha. Meu trabalho na educação física era escrito, gente. Quando já se viu a pessoa fazer trabalho escrito na educação física, eu fazia coraçãozinho, bordinha, assim, apresentava cartolina com papel crepom em volta. Era isso que eu fazia na educação física. E os meus pais entendiam, enfim, não eram da área e entendiam que realmente era melhor privar ou seguir o que os profissionais estavam falando do que me colocar em risco. E minha mãe me levava para natação, e aí o professor falava que eu ficava mal, enfim. Foi até os 23. E aí eu conheci o Cris, que falou, eita menina, não é assim que funciona esse rolê não, a senhora tem que se mexer. Só que com o acumular dos 23 anos sem fazer exercício, eu precisei acordar o corpo e a mente de que eu era capaz de me exercitar, de fazer qualquer coisa e de tentar gostar de alguma coisa. Esse foi também um desafio. E a gente falou tanto disso aqui, né? Faça alguma coisa que você goste. E eu falei claramente para o Cris e para várias pessoas, eu não me vejo dentro de academia, andando naquela esteira, não curto. E aí você faz uma coisa que você não gosta, você vai obrigada, aí o negócio já embola, enfim. Até que eu descobri o CrossFit, muita gente sabe dessa história também. Agora estou apaixonada por andar de bike com a família, me descobrindo no Pilates, graças à Inaê, enfim, a gente tem que se manter em movimento de alguma forma. E com uma criança de 2 anos e meio, realmente se movimentar é uma coisa que a gente faz bastante. Mas ainda não realizei meu sonho de correr 5 quilômetros, não desisti. Um dia realizarei ao lado do Cris, com certeza. Então, eu queria deixar essa mensagem também, de que o objetivo da equipe de fibra é inspirar, mas que cada um tenha também a sua autorresponsabilidade de entender a sua condição de saúde, aquilo que gosta, a sua avaliação clínica, né, Cris? Isso, e assim, né, a gente começou com uma equipe de corrida, mas é isso que a Verônica falou, a gente foi diversificando, foi trazendo outras inspirações, outros esportes, outras coisas, que é importante se manter em movimento, né? A gente se orgulha muito da corrida, porque, né, enfim, a gente já fez várias coisas com ela, mas a gente quer realmente que as pessoas façam o que elas realmente lhes dá prazer e mantém elas em movimento, né? Aqui nesse slide tem que falar, né, que da nossa primeira prova, né, a primeira corrida da fibrose cística e da insanidade que foi organizar isso no último dia do Congresso de Fibrose Cística de Curitiba, né? Insanidade. Porque a Verônica não se contentando em organizar todo o congresso, praticamente, né? 700 pessoas, 5 dias, todo o time médico e saúde do Brasil. Colocou essa meta também e realizou a meta, né? Com muita excelência, aliás. Eu tenho essa camiseta com muito carinho, porque lá atrás a gente falava, puxa vida, a Guatemala teve uma corrida com fibrose cística, o México já teve corrida com a Colômbia, já teve corrida da fibrose cística. A gente precisa trazer uma corrida com a fibrose cística, porque também a gente via isso lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, e a gente queria muito trazer, e foi o Instituto Unidos pela Vida que fez. E em breve teremos de novo, se Deus quiser. No passado foi virtual, mas não vejo a hora de fazer a corrida presencial. E eu também quero te agradecer muito, Cris, muito. Não, fiquei só tocando aí essas 7 semanas, ouvindo muito, aprendendo muito, você também. Hoje te botei na cadeira aí de convidado, e queria me botar também na cadeira de depoente, de depoimento, porque eu sei que eu mereço todos os puxões de orelha de quando eu não faço o exercício direito, e que bom que a gente tem um ao outro para se puxar a orelha, mas você sabe que se tem uma netinha postiça aí correndo hoje, é muito graças a você também. Então, eu trouxe essas fotos que eu fiz questão de fazer parte do meu book de gravidez, do meu ensaio de foto aí para lembrar desse barrigão dentro da minha box de CrossFit, que quem faz CrossFit não fala academia, tem o linguajar específico, todo Nutella,
mas se eu tenho essas fotos aí de barrigão numa box de CrossFit, depois de 1 ano e tanto fazendo CrossFit regular, direitinho, de uma melhora de osteoporose, de uma melhora de função pulmonar, isso não é receita de bolo, gente, não significa que cada um que fizer CrossFit vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, mas foi a modalidade que eu me adaptei, que eu curti, que é desafiadora, que é competitiva, que é dinâmica, que é tipo minha versão esportiva numa modalidade. E se eu tenho essas fotos aí, é graças à equipe de fibra, é graças a você que eu consegui tocar uma gestação dentro do previsto, com muito planejamento, 5 anos de planejamento, mas muito exercício físico, e a reviravolta mesmo da minha guinada aí de qualidade de vida, de função pulmonar, foi a inserção da prática de exercício físico regular na minha vida, e que foi numa conversa com a minha pneumologista no final de 2016, que eu falei para ela, enfim, que a gente viu que meus exames estavam muito ruins, que eu não estava, assim, né, em condições de engravidar, e ela falou, olha, Vera, o que a gente realmente precisa melhorar e que pode ser uma alternativa é você colocar o exercício físico na sua rotina de tratamento, fechando o seu quadripé. Eu estava bem nutricionalmente, eu fazia a medicação certa, estava com a fisioterapia, com a inalação, enfim, mas eu não fazia exercício físico corretamente. E estava num ritmo de trabalho muito acelerado, enfim. E aí eu lembro que meu marido olhou para mim e falou, Vera, eu sei que você não gosta de academia, eu sei que você não teve um ritmo de atividade física na infância, e ao contrário, meu marido foi criado em quadra de vôlei, em quadra de handebol, a família dele toda joga vôlei, deu aula, a tia do meu marido foi professora de vôlei há muitos anos, a prima do meu marido de sangue, de primeiro grau, é a Ágata, jogadora de vôlei de praia, que está chegando nas Olimpíadas agora, torçam por ela, com dupla com a Duda. Então, assim, tem a Yasmin também, que joga na Europa, agora está no Brasil jogando. Então, a família inteira é jogadora de vôlei. Vinícius sempre foi atleta. E ele falou, me diz o que é que você curte fazer. E foi aí que eu entendi que eu não precisava só ir para academia, eu podia fazer o que eu quisesse, que o movimento é que importava, e a constância. O movimento e a constância. E eu olhei para ele e falei, eu gosto de andar de patins. E aí nós compramos um patins, mas morando em Curitiba, chuva, frio direto, teve um limitador aí, um complicador. E aí a gente foi fazer uma aula experimental de CrossFit, me apaixonei, me encontrei, tudo. E aí, depois de 1 ano e meio de CrossFit regular, tive algumas melhoras, e Helena veio e está aí firme e forte, botando a gente para correr o dia inteiro. Então, eu queria também, Cris, pedir licença para todo mundo e agradecer você muito por também fazer parte da minha história de vida pessoal, de ser meu pai postiço, de ser vô da minha baixinha, e de puxar minha orelha tanto. Eu acho que todo mundo precisa de alguém que te puxe, né? A gente falou tanto disso, da família puxando, dos amigos puxando, e você sempre foi meu cabo de força aí. Mas aí eu aproveito para falar outra coisa, assim, que eu falei um pouquinho naquela aula, assim, né, com Felipe, Lucas, e Naê, né? Eu abri algumas frases lá, né? E é claro que a gente está aqui, né, para servir de incentivo, para mostrar modelos, para vocês tentarem, em alguma dessas histórias, se reconhecer e se espelhar, né? Mas tem uma coisa que é a vontade, assim, que é esse ímpeto, essa gana que você teve na sua hora, né? A gente já tinha conversado muitas vezes, você ajudou a fundar a equipe de fibra, e isso era uma coisa ainda em você contraditória, ainda não estava ainda estabelecida, ainda não estava, né? Não tinha introjetado ainda, né? Então, foi preciso, né, você achar essa vontade em você, que foi a vontade de ser mãe, certamente foi um impulso, né, como você está contando, porque ninguém né, as pessoas podem até ter um empurrão, né, mas esse empurrão não pode ser o tempo todo, tem que entrar
realmente ser internalizado, né? Sim. E acho que você nos mostra essa força, né? Essa gana, esse ímpeto, né? Que eu acho que para virar, né, um hábito, para virar, precisa muito. A gente está aqui para servir, como a Verônica falou, né? De apoio, incentivo, trazer informação de qualidade, informação técnica, né? Que ninguém está brincando, ninguém está propondo maluquices, ninguém, é tudo muito, muito sério, muito baseado, tanto é que toda vez, desde o primeiro encontro que a gente fez lá em São Paulo, misturando, né, os médicos, os profissionais, com as pessoas que realmente já faziam e com outras pessoas que estavam com esse desejo. Então, esse contato, essa brincadeira, mas só funciona, como aconteceu com a Verônica, quando ela encontrou a força interna dela. E a primeira vez que eu vejo essas fotos, e é isso, é mais... esse o combustível, gente, assim... Quantas vezes esse projeto se reinicia por causa de histórias como essa, assim? Sim. E uma coisa, Cris, que você também falou que é super importante, a gente está aqui para servir de apoio, a gente não está aqui para servir de livro de receita, porque nós mesmos, e não nós, eu e você, nós, todas essas pessoas que a gente mostrou, sejam os internacionais, sejam os brasileiros, todo mundo tem seu momento de dificuldade, de enfim, mas a grande diferença tá quando a gente para de pensar no resultado enquanto número e pensa na mudança no processo. Então, quando eu me vi mãe, quando eu me enxerguei mãe e entendi que parte do processo era eu estar bem clinicamente para conseguir chegar perto da possibilidade de engravidar, eu parei de pensar que eu queria apenas cumprir check todo dia no exercício físico que eu precisava, porque eu tenho fibrose cística, e entendi aquilo que é a ponte, né, que fazia parte. Então, e você foi meu apoio, outras meninas que têm fibrose cística, que têm filhas, foram meu apoio, meu gancho, e acaba que é o meu resgate sempre, né? Porque todos nós precisamos recomeçar e de novo. A gente não está aqui para falar de perfeição, porque isso não existe. E se existisse era um saco, porque daí a gente não tinha o que falar. Mas é isso. Queria agora passar para uma outra fase do nosso papo de hoje, e também ainda recheada de muita emoção. Já vi que tem bastante gente falando aqui que está curtindo, que está se emocionando, agradecendo muito você. A Débora disse que lembra até hoje da foto do Pedro correndo, e foi o que deu forças para acreditar que o filho dela podia viver muitos anos. Enfim, tem muita gente falando coisas lindas aqui, mas eu queria agora passar para uma outra etapa aí do nosso bate-papo, que é muito bacana lembrar aí da onde a gente começou. Todo mundo começa de algum lugar, começa em algum momento, e que seja hoje, né? Enfim, o teu momento de recomeçar, que a gente é sempre inspirado por muitas pessoas, seja daqui, de fora, de perto ou de longe, e eu queria convidar agora uma outra pessoa para falar sobre essa inspiração, que é uma pessoa muito querida pela equipe de Fibra, pelo Unidos pela Vida, que é o Léo, que ele tem fibrose cística, e graças ao desafio de Fibra e à equipe de Fibra, ele passou a praticar atividade física regularmente, como a gente viu agora há pouquinho aí na nossa introdução. Então, eu queria chamar agora o vídeo do Léo. Oi, gente. Meu nome é Leonardo Napeloso, sou de Araraquara, interior de São Paulo. Fui diagnosticado com fibrose cística com 1 ano de idade. Estou atualmente com 34. Faço tratamento lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E estou aqui hoje a convite do Instituto Unidos pela Vida, ao qual quero agradecer pela oportunidade e de antemão já parabenizar por esse projeto incrível, que é o Rodando Brasil, projeto que nos privilegia bastante, né? De conhecer novas histórias, de ter um conteúdo riquíssimo aí de informações para com o nosso tratamento, nosso dia a dia aí com a fibrose cística, né? Não querendo falar em clichê, mas sim, eu vejo que a atividade física ela é fundamental, né, para transformar o nosso dia. Porque quando eu faço atividade física, eu consigo me alimentar melhor, ter um sono de mais qualidade, eu tenho mais disposição, humor, fé, esperança. Então eu consigo alimentar tudo isso, né? Eu encaro a atividade física
com a mesma eficiência a sensação de um banho tomado. Sabe, quando a gente está com aquela preguiça de tomar um banho, mas depois que toma o resultado é maravilhoso, aquele sentimento gostoso, né, de estar limpinho e tal. É a mesma coisa com os nossos pulmões, que está ali esperando um incentivo ali para estar soltando aquela secreção que está acumulada, que está mais no fundo, que não saiu só com a inalação ou com a fisioterapia que a gente fez em casa, né? A gente sabe que a atividade física ela exerce um pouco mais do pulmão ali, né? Então isso ajuda bastante na higiene. E muitas vezes a gente acaba esperando ter a motivação para começar alguma coisa, né? Para fazer uma atividade física. Mas tem uma dica que eu posso deixar é que a gente inicie, a gente vá para a atividade física mesmo sem ter essa motivação externa ou interna que seja, que durante o percurso, durante a caminhada, durante a atividade, a motivação vai vir, né? Fazendo mais uma analogia aqui, o sentimento é similar ao de lavar uma montanha de louça suja, ou de arrumar um guarda-roupa que está tudo bagunçado. Antes de começar é bastante desafiador, a gente não tem vontade, a gente quer fazer outra coisa, né, mais confortável. Então, muitas vezes falta essa motivação. Mas a sensação do resultado, de novo, ela é maravilhosa, é compensadora, né? Acho que todo mundo aqui já teve esse sentimento, né, de lavar uma louça que estava com preguiça de fazer, e quando termina, fala, putz, ainda bem que eu fiz, que bom, tá limpinho, o guarda-roupa tá arrumado e meu pulmão tá higienizado. Então, não teve uma vez sequer que eu fui fazer uma atividade física e quando eu cheguei eu não tive esse sentimento de alívio, de dever cumprido, de ainda bem que eu fui, né? Ainda bem que eu fui lá e fiz. Então, mesmo sem vontade, às vezes vai lá e faz, tá? Por fim, eu queria deixar uma mensagem aqui de um autor que eu gosto bastante, que é o Caio Carneiro, tá? Então, vou abrir aspas aqui para ler para vocês. Então, ele diz mais ou menos assim, abre aspas, a sua jornada é sua, somente sua. Outros podem caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. O mundo pode fazer tudo por nós, exceto a nossa parte. Podemos até transferir as responsabilidades para outras pessoas, mas jamais poderemos transferir as consequências. Por isso, assuma o controle. Se você quer um milagre, seja um milagre. Fecha aspas. Então, acho que consigo fechar com esse recado aqui. Além da atividade física, tem uma outra dica, mas de repente, em um outro momento, a gente pode conversar sobre isso, que é a importância da saúde mental. Essa aqui eu acho que é a chave para tudo na nossa vida, né? Não só para a atividade física, para a nossa aderência ao tratamento, mas para a gente levantar da cama, para a gente dormir, para a gente ter fé, esperança. Então, isso é de suma importância também. Quero fechar aqui deixando meu agradecimento, minha gratidão pela minha esposa, Patrícia, que me ajuda muito com isso, né? Sem ela, certamente eu não estaria nesse momento aqui, gravando esse depoimento, que ela me inspira demais, ela é psicóloga formada, então essa parte da saúde mental aqui, ela é essencial para o nosso dia a dia também, e vou já deixar aqui o meu pedido, né? Para que um dia a gente possa fazer uma roda aí com ela para ter essa oportunidade também de compartilhar outras coisas com vocês. Tá bom? Um beijo grande no coração e tamo junto. Ai, Léo, seu lindo! Você é demais, eu sei que você está aqui, já vi os coraçõezinhos ali. Oh, meu Deus do céu, estamos dois aqui se abanando, ouvindo você. Collab aceita com ela, estamos juntos, vamos marcar isso com certeza. E aí, Cris? Para ver que a gente não tem roteiro, né? A gente estava comentando exatamente isso que ele falou, né? Que não adianta, assim, pode ter todo estímulo, que tem que também ter a parte de motivação interna também, tem essa parte do carinho que ela recebe, né? Que ela falou com tanto carinho ali da esposa, né? Declaração de amor ao vivo, coisa linda. Massa isso também, e que bom, né? Que bom que deu essa fagulha, mas que já estava ali o combustível, ele foi investir. E ele fala também outra coisa, né? Nunca é fácil, nunca é fácil. Então, assim, todo dia você vai começar, o primeiro quilômetro é o mais difícil. É o mais difícil. É aquele aquecimento, por isso que se chama aquecimento, porque
é quando o seu corpo ainda não, fisiologicamente, está entendendo o que está acontecendo, até pelo horário, que geralmente a gente corre cedo. E aí, cara, hoje eu vi ainda um meme assim: saia cedo para o seu corpo não perceber o que você está fazendo, né? E o Pedro tem uma frase parecida com a do Léo ali no fim, né? Que é bom até quando é ruim, né? Então você sai, às vezes tem essa sensação de tá frio, tá ruim, e termina, você tá melhor do que quando começou. Então acho que esse é outro recado bem, bem bacana, assim, né? Com certeza. Vença essa resistência que todo corpo tem. Todo corpo tem. O corpo foi feito para o movimento, mas o corpo também gosta de um conforto. Então, assim, ele para se acostumar com essa sair desse conforto, ele leva um tempo, mas depois... Com certeza. E assim, a gente fala do exercício físico, mas o Léo até deu de exemplo, né? Que delícia aquela sensação de louça lavada, armário arrumado. Bom, eu tenho toque, eu amo uma coisa arrumadinha, então me dá aquela sensação boa. E que delícia também aquela sensação de fiz a minha sessão inteira, fiz minha caminhada matinal, fiz minha corrida, enfim. Como é gostoso ver que o corpo acordou, que a endorfina rodou, enfim, tudo aconteceu. Quem gosta desse sistema, né, de recompensa, o exercício não tem igual, porque a recompensa é bioquímica, é de todas as naturezas ali, e é maravilhosa mesmo. Sem dúvida. E, né, como diria outro ditado, né, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, se a gente continuar na zona de conforto, sentado, querendo que as coisas mudem, mas continuando com os mesmos comportamentos, as coisas não vão acontecer. Então, realmente, todo dia, um pouquinho, devagarzinho, a gente vai lá. E aí, nessa linha também, eu queria falar de trazer um outro exemplo muito bacana, que além, enfim, de tudo que a gente está falando da equipe de fibra, das pessoas com fibrose cística, das famílias, desse movimento, da constância, da superação, né? A gente, enfim, não tem apenas essa questão de incentivo, mas muito essa demonstração por meio do exemplo de tantas histórias que as pessoas com fibrose cística podem, sim, praticar atividade física e devem, como dizem os artigos científicos, para viver melhor e com mais saúde. A gente sabe que, enfim, a equipe de fibra inspirou e foi inspiração para tanta gente ao longo dessa década e que também realizou alguns sonhos, como, por exemplo, da querida Andressa Suelen, que ela é transplantada e que ela representou a equipe de fibra nos Jogos Brasileiros para transplantados de Curitiba em 2019 e nos Jogos Latino-Americanos para transplantados de Salta, na Argentina, em 2018. Então, vamos ouvir agora a querida Andressa Suelen Batistão. Olá pessoal, eu sou a Andressa, tenho 29 anos, eu moro em São Paulo, sou diagnosticada de fibrose cística desde os 8 anos de idade. Sou transplantada de pulmão bilateral há 7 anos, realizei o transplante em 2014 e com 6 meses de transplante eu fui convidada a participar do grupo Equipe de Fibra, onde eu me incentivei bastante a praticar esporte, atividade física, o que me ajudou bastante, né? E o Instituto Unidos pela Vida fez o convite para mim participar dos Jogos Latino-Americanos, lá em Salta, na Argentina. Foi em 2018, onde eu conquistei 2 medalhas de prata na corrida de 5 km no revezamento. Tive uma experiência incrível, onde eu vi muitas pessoas transplantadas, poucas pessoas com fibrose cística, mas a gente foi lá para divulgar, né, ajudar a divulgar a fibrose cística e a doação de órgãos também. Fui convidada também a participar dos Jogos Brasileiros em Curitiba, que foi realizado em 2019, onde eu ganhei a medalha de participação, que para mim valeu muito a pena a experiência. Uma vontade realizada, porque eu sempre tive vontade de participar de corridas, de jogos, participar de atividades físicas, que antes do transplante eu não conseguia fazer nada por conta do quadro da fibrose cística ser muito agravado no meu pulmão. Participar de tudo isso é uma experiência incrível, que o Instituto Unidos pela Vida propôs para mim, convidou. A gente descobriu nos nossos minutinhos antes do evento que o videozinho da Andressa estava com um probleminha no final, mas a gente agradece muito, Andressa, você por ser a nossa atleta querida
tanto da Argentina quanto aqui de Curitiba. Você nos inspira muito, me inspira muito. Agradecer a confiança, a participação e o carinho que você tem aqui com a equipe de Fibra e com Unidos. Como foi, Cris? Salta! A história começa antes um pouco, né? Porque eu tive conhecimento dessa prova, né? Dessas provas para transplantados, né? Vendo alguns exemplos lá fora, de novo, né? Um francês com fibrose cística, ou um argentino com fibrose cística que era nadador, que era o Tato Garrido, querido, falecido no início desse ano, mas foi a primeira pessoa assim que eu conheci. Falando disso, e eu comentei esse assunto com algumas pessoas, comentei com uma querida amiga lá de Porto Alegre, a Liege Galtério, que é transplantada por conta de uma fibrose pulmonar, não fibrose cística, fibrose pulmonar, e ela pilhou muito e foi para os Jogos Mundiais em Mar del Plata, né, que era ali na Argentina também, e ganhou, foi a primeira, além de ser a primeira atleta brasileira medalhista, ganhou a medalha de ouro nos 100 metros rasos, então foi incrível. E isso me deu uma motivação muito grande de procurar atletas transplantados, né, que a gente ainda não tinha na equipe de fibra, e no final de ano eu coloquei lá, né, I have a dream, né, eu tenho um sonho ainda não realizado de ter atletas transplantados na equipe de fibra. Na equipe de fibra eu não estava nem pensando nos jogos ainda. E aí veio um monte de gente, não, eu sou transplantado, eu quero fazer, como é que eu faço e tal. E a gente foi montando um timezinho, que chegou a ter mais gente, né? Mas algumas pessoas tiveram problema na preparação, enfim, não conseguiram estar aptas também, porque os jogos têm algumas regras, né? Precisava ter pelo menos 1 ano de transplante, tá clinicamente bem, enfim. E aí a gente conseguiu levar não mas 3 atletas, né? A Andressa, o Alain e o Gabriel, e foi maravilhoso, porque a gente participou de várias provas. O Alain foi medalhista também, a Andressa também medalhou nessa prova, que ela fez 5.000 metros. A Andressa é uma potência, essa menina, ela... nossa, já nas fotos, né, ela fazendo lá os agachamentos dela e a musculação, ela é uma menina muito forte, assim. E assim, você olha para ela, né, ninguém diz que ela passou por tudo que ela já passou, né? E então foi fantástico, e eles terem esse contato, eu acho que foi fantástico para eles também, né? E com isso, né, com eles tendo participado, como a gente sempre fala, né, ali, como eu me inspirei ali no Tato, eles já estão inspirando outras pessoas, e mais gente nos procurou, e eu acho que nos próximos Jogos Brasileiros, latino-americanos, próximos mundiais, tomara que a gente volte a ter essas competições internacionais, assim, né, com tudo isso ficando resolvido aí, de pandemia, a gente possa fazer de novo, e foi incrível mesmo. Sim. A Andressa até deixou um recadinho aqui agradecendo todo mundo do Instituto que lança desafio, que inspira. Obrigada de coração a todos vocês, a gente também te ama. Beijos. Agradecer o Cris, Marise, a Cami também, que esteve em Salta. E você falou do Alan, né? A gente levou o Alan para Newcastle, na Inglaterra. Participamos também dos Jogos Mundiais dos Transplantados, né? Que a Camila aqui acompanhou. Então, realmente, aí, o teu sonho de ter pacientes, pessoas com fibrose cística transplantadas na equipe de fibra se realizou aí, ultrapassando as barreiras do país, realmente. A gente tem mais surpresas e a gente está com pouco tempo, então vou dar uma acelerada aí no nosso programa, mas preciso dar um recadinho aqui, que a gente sempre tem recadinhos do amor, né? Todos os anos do Rodando Brasil, a gente tem recadinho do amor ao vivo. E Pedroca, coisa linda, filho do Cris, está falando: papai, você é minha inspiração. Aliás, ele falou papi. Você é minha inspiração, papi. E mandou um oi aqui. Débora está falando que o depoimento do Léo foi lindo, que ela não conhecia a história. O Léo está agradecendo por esse momento especial. Que bom, Léo, a gente que agradece você. Camila fazendo declaração de amor para a Andressa aqui, te amo, saudades. E a Sandra dizendo que está amando o Rodando Brasil, que é a motivação que ela precisava para inserir atividade física na rotina da neta dela. Olha que coisa mais linda, gente do céu.
Vamos para os próximos momentos de emoção. Falamos, então, da Andressa. E agora, eu queria, enfim, a gente está falando da Andressa enquanto quem tem fibrose cística, falando do Cris, eu contei um pouquinho da minha história, mas a gente sabe que tem muitos pais e mães de pessoas que têm fibrose cística que se inspiram demais, né, com a equipe de fibra. E que para representar toda essa galera, a gente escolheu uma pessoa que é super especial, super participativa, assim como muitos, mas a gente escolheu o querido Marcos Nepomuceno, que é pai da queridíssima, fofíssima e linda Sofia, e que, vestindo a camisa da equipe de fibra, todos os anos o Marcos faz de bicicleta os caminhos de Nossa Senhora, a peregrinação que começa lá no Rio de Janeiro e segue até o Santuário de Aparecida, em São Paulo. Marcos, querido, vamos te ouvir agora. Olá, eu sou o Marcos Alexandre, sou pai da princesa Sofia, essa menina de fibra. Moro aqui no Rio de Janeiro, tenho 41 anos. Conheci a equipe de fibra há mais ou menos 8 anos atrás, através do Cristiano. Não tinha o hábito de praticar esportes individuais, eu praticava esporte coletivo. E comecei, através da equipe de fibra, a praticar a corrida de rua, para incentivar a Sofia, naquela época, ainda pequenininha, já me acompanhava, eu fazia as primeiras corridas empurrando o carrinho dela, né? Ela ia no carrinho, eu empurrando, era bem legal. Depois da corrida eu passei para bike, comecei a pedalar, e há 2 anos, esse vai ser o 3º ano que eu faço um movimento, é uma romaria de bicicleta que tem aqui no Rio de Janeiro. Ela sai daqui da cidade do Rio de Janeiro, passa por 17 cidades até chegar em Aparecida. São 500 quilômetros pedalando. A gente faz esse trajeto em 8 dias, junto com toda a romaria. E ao longo desse trajeto, são cidades do interior, cidades pequenas, eu vou divulgando a fibrose cística, eu faço a romaria levando, empunhando a camisa da equipe de fibra, e durante esses 8 dias pedalando, eu vou divulgando ao longo do caminho a fibrose cística, entregando panfletos, falando sobre a doença nessas cidades menores e ampliando o conhecimento da fibrose cística aqui na nossa região. Então, convido vocês que ainda não conhecem a equipe de fibra a se associar, a vir junto conosco, a desenvolver esse trabalho. Um beijo grande, obrigado Unidos pela Vida por apoiar esse projeto, né? por ser parte desse projeto, e juntos vamos divulgar. Hoje a Sofia já faz atividade física, hoje ela é crossfiteira, faz os seus crossfits, já vai começar a fazer umas corridas comigo. Vem você também participar da equipe de fibra. Sofia crossfiteira, Tia Vero te ama, coisa linda, meu Deus do céu. Quando ele falou que vai correr comigo, ela deu uma olhada. Assim. Pai, crossfiteiro não corre, crossfiteiro faz WOD. O Marcos, além de ter aparecido ali naquelas outras fotos, né, com a família toda, né, a Ana, os meninos, nossa, eles são sempre juntos, é uma família muito unida mesmo, assim, né, e topou, foi uma das primeiras famílias, assim, que sabe como família entrou inteira, assim, no projeto. E a Sofia, acho que foi a criança, com certeza, a criança mais nova a fazer uma prova com a camiseta assim, quase uma saia, assim, ela com, acho que 2 aninhos, acho, correndo, é linda a foto até. E é um amor, e a romaria, né, uma coisa muito ativa mesmo. E tem uma coisa, né? Não sei se vocês sabem, assim, a romaria, a primeira que ele fez, se concluiu... hoje vai ser difícil. Se concluiu no dia, na véspera, né, da aprovação do Trikafta, né, lá nos Estados Unidos. Então, para quem acredita nessas coisas, né, no pedido de um pai, no desejo, na força, na determinação, em tudo, né, que está envolvido nisso, né, eu falei para ele, cara, olha o que você nos trouxe de lá, né, e enfim, com toda a expectativa que a gente tinha para isso, acho que não ouviram. Acho que não podia ser mais. E o Marcos é engraçado, assim, vou contar uma historinha dele, assim, que na primeira prova que eu fiz com ele, eu fiquei preocupado, cara, o cara se machucou, ele é muito emocional, né?
e toda a prova ele termina chorando muito, assim, e a gente fica, cara, tu te machucou? Não, é que é muito bom. Emocionado. Com ele, assim, porque é um coração gigante, assim, essa família toda. Gosto muito. Sim, muito sim. E é o orgulho da Tia Vero, Sofia crossfiteira, né? Oh, meu Deus do céu! E eu queria aproveitar o gancho do Marcos, de tantas pessoas que a gente falou, da Andressa, enfim, de quem vai chegar aqui já já. Bom, Gabi está falando que quer participar dessa romaria aí, olha só, já estamos montando, enfim, um grupo maior. Exatamente. Né? Saindo de São Paulo, acho que isso tá para acontecer, hein? Eu acho que se a gente organizar um pouquinho mais, a gente faz isso daí. Lucas também participou, né? Lucas participou ano passado, tem mais gente falando. Sim. Eu acho que pode fazer pelo menos a chegada junto lá. Tá lançado um novo desafio, tá lançado. Né? Pronto. E a Jéssica, queria falar disso, a Jéssica Inês Anato, ela falou que ama exercícios e que ela espera um dia ter a oportunidade de participar da equipe de fibra. Jéssica, você está dentro! Como faz para participar da equipe de fibra? Basta querer estar na equipe de fibra e ponto final. Faça parte da equipe de fibra de onde você estiver, se movimente de onde você estiver. Para vestir a camisa mesmo, é só acessar o site do Unidos pela Vida e comprar. Então, a gente vai deixar ali nos links também, mas é unidospelavida.org.br/doe. Cami, deixa o link aí no chat para todo mundo, por favor. E também não precisa vestir a camisa, se não quiser, não puder comprar, não tem problema, basta estar de corpo e alma em movimento constantemente, você já faz parte da equipe de fibra. Então, manda um oi para a gente aí, Jéssica e todo mundo mais que quiser participar. E eu já vou trazer mais um segredo aí de 2021 para vocês, que todo mundo vai poder fazer parte de onde estiver. Bom, seguindo aí, já quase rumando para o fim, foi muito incrível relembrar esses momentos tão marcantes, emocionantes que o Marcos nos trouxe, e de tudo que a gente falou hoje, que nos mostra que para a mudança, enfim, começar, de fato, basta começar, que esse primeiro passo é o mais importante. E a gente falou de tanta informação, tantos depoimentos, enfim, essa semana, mas a gente começou lá atrás, há muitos anos atrás, e tem gente que está com a gente desde o comecinho, e esse último vídeo de depoimento que eu vou chamar agora, de uma pessoa que eu tenho muito, mas muito carinho, que é a Silvia Zambuja, a mãe do Caio, que acabou de fazer transplante, que são duas pessoas muito especiais, uma família muito especial para o Instituto, que está com a gente desde antes da fundação do Unidos. Silvia esteve comigo no dia 11 de dezembro de 2011, quando nós fizemos a festa de lançamento do Unidos pela Vida em Curitiba, me ajudando a cortar lacinho, a montar papel, a arrumar o salão. Silvia esteve do meu lado em tantos outros momentos da minha vida, então é uma alegria imensa, Sil, ter você aqui com a gente, dando seu depoimento. Pode rodar o vídeo da Sil. Olá, meu nome é Silvia Zambuja, eu tenho um filho, portador de fibrose cística, que hoje está com seus 22 anos. E eu me lembro que eu participei da primeira palestra que teve da equipe de fibra. E desde essa palestra, que foi em 2013, o Caio tinha seus 15 anos, muita coisa mudou dentro da gente. Um entendimento melhor, né, de que tudo poderia melhorar para ele se ele começasse a fazer exercício físico. Bom, aí então, para ser o exemplo e não ficar só na falação, a família inteira entrou numa academia e de lá para cá ninguém mais saiu. Mordeu o tal bichinho, né, do exercício. E o Caio teve uma evolução até que boa. Depois, como a própria fibrose cística é uma doença progressiva, né? Quando ele chegou aí nos seus 17 anos, mais ou menos, começou a dar um declínio, mas a gente nunca deixou que ele parasse de fazer o exercício físico. Chegou fase dele fazer até mesmo com oxigênio. Esse ano, o Caio fez transplante pulmonar agora em fevereiro, graças a Deus foi tudo bem, ele está maravilhoso, super bem.
Porém, o que ficou muito claro para a gente foi que ele não conseguiria chegar até o transplante, realizar um transplante que é uma cirurgia gigantesca e ter um pós tão rápido, tão maravilhoso. Hoje ele já voltou, já foi liberado para fazer exercício físico, agora dia 28 desse mês, faz 4 meses que ele fez o transplante. Então, assim, ficou muito claro pra gente que todo o período que a gente investiu na parte dele física foi muito importante para chegar até aqui. Então, eu acho muito bacana todo esse exercício que se faz através até mesmo de publicidade, de divulgação de casos, para que todos entendam e se engajem nessa vitória, né, que é a parte física de todo mundo. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Ô, Silvinha, que saudade de você, que bom te ouvir. E como a gente se emocionou, né, Cris? Parabéns para o Caio aí hoje, 4 meses de vida nova, 4 meses de pulmão novo, que delícia estar celebrando essa história com vocês. E Fala, meu amigo. ter tido a honra assim, de receber as primeiras notícias, né? Porque eles mantiveram isso até menos, né? Não divulgaram menos, né? A gente sabe que tem algumas famílias que compartilham isso muito intensamente, né? E outras que ficam mais reservadas. Eu soube realmente que o Caio estava na fila muito já perto da cirurgia e da cirurgia no dia, assim. E agradeço muito a Silvia por ter compartilhado isso, porque a gente sempre torceu muito para essa família. Eu lembro muito deles, assim, acho que, se não na primeira fila ali, logo nas primeiras filas desse encontro, eu me lembro da carinha dele, me lembro deles, assim, a gente se falou bastante durante esses anos, mas naquele dia eu me lembro muito desse dia, aquele auditório lotado e aquela família ali super atenta, assim, né? Isso já valeu, como eu disse, né? Outras coisas também, eu me lembro até hoje quem nos recebeu lá, enfim, tudo foi muito especial naquele evento, que não podia ter sido melhor. E recebi também as primeiras imagens do Caio fazendo exercício, né? Fazendo academia depois. Agora com menos de 4 meses, eu acho, né? Já fazendo lá musculação, então, cara, a camiseta tá separada já para você. Você já desde o começo. Vai receber a nova versão de presente, vai receber. A gente estava esperando um modelo novo. Com um recadinho de amor e tudo mais, que merece muito, que delícia. Gente, falando em camiseta nova, em desafio, em um monte de coisa, vou transmitir uma outra surpresa aqui para vocês agora, então, e já fazer um convite para todo mundo. E esperem aí que ainda não acabou, ainda estamos quase chegando no fim, mas vou transmitir para vocês aqui um convite que a gente quer fazer para vocês. Então, está chegando logo mais, está aparecendo aí na tela já para vocês. Vamos ver, acho que já vai aparecer. Vai começar o nosso desafio Volta ao Mundo. E o que é o Volta ao Mundo? É um sonho do Unidos e da equipe de Fibra, que ano passado, quase chegando no Setembro Roxo, eu, Cris, meu marido, Vini, Marísia, minha irmã Adri, estávamos numa reunião online, né? Infelizmente, se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos. E tivemos esse surto, esse sonho coletivo que é de completar 40 mil quilômetros pela fibrose cística no desafio Volta ao Mundo. E o que o Volta ao Mundo vai ser? Então, a gente vai lançar agora no final, próximo à Olimpíada aí, junto, e vai até novembro, quando o Unidos faz 10 anos. E o desafio Volta ao Mundo, ele vai ampliar toda a nossa tradicional corrida já da fibrose cística que a gente já fez. Ano passado tivemos a corrida virtual com o apoio assim, imensurável do time lá do Espírito Santo, Rosiane, Lúcia, Fisses, enfim. E todo esse movimento da equipe de fibra de 10 anos. Então, o desafio Volta ao Mundo está sendo promovido pelo Unidos pela Vida, pela equipe de fibra, quando todos nós juntos, de onde estivermos, seja do Brasil ou do mundo,
entre julho a novembro, faremos juntos 40 mil quilômetros, que é o equivalente a uma volta completa em torno da Terra, com esse objetivo maior de conscientizar sobre a fibrose cística, de falar sobre a fibrose cística. E a gente vai ter, então, um aplicativo que cada um de vocês vai baixar no seu celular, tem uma inscrição simbólica, que é para o suporte a esse projeto e ao Instituto, e cada um de vocês vai poder fazer a modalidade que quiser. Então, você vai poder fazer sua caminhada, sua corrida, sua natação, seu pedal, enfim, sua remada, e você vai computar no aplicativo toda a quilometragem que você fez. Vai ter a opção também de você sair com o celular e o GPS computar a tua quilometragem ali na bike, na caminhada, na corrida, e todos os dias você vai poder computar o teu exercício. E aí, juntos, a gente vai somando essa quilometragem até chegar à meta coletiva de 40 mil quilômetros. Então, a gente vai fazer essa inscrição através do nosso aplicativo oficial, que vai ter para Android e para iOS também, vai ter na Apple Store e no Google Play. Vai poder registrar esse percurso realizado, participar dos rankings. Então, quem foi a pessoa com fibrose cística que mais acumulou quilometragem, qual é a cidade que mais acumulou, o país, a pessoa, a modalidade, enfim. Vai poder postar foto, entre várias outras coisas. Vai ter versão em inglês e espanhol, além do português, óbvio, porque a gente quer que se torne um desafio aí realmente ao redor de todo mundo em prol da divulgação, da conscientização da fibrose cística de modo geral, e claro, do movimento, da qualidade de vida, do autocuidado. Vai ser o grande evento aí da equipe de fibra nesses 10 anos do Unidos pela Vida. Essa é uma carinha também, então aqui são spoilers, tá, gente? Carinha do nosso site, da equipe do Volta ao Mundo, então vai ter lá o ranking, o mural, o regulamento, a loja do Unidos também, para você poder comprar sua camiseta, vai poder compartilhar suas corridas, suas fotos, e óbvio que vai poder correr estampando aí no peito a nova marca da equipe de fibra na versão verde, com a logo em roxo, ou a camiseta do Volta ao Mundo em roxo, com a estampa em verde, e ajudar o Instituto também a seguir aí com todos os projetos. Então, em breve, desafio Volta ao Mundo, pertinho da Olimpíada ali, a gente vai lançar, e vamos até novembro, fazendo esse desafio longo aí, e que certamente, se você embarcar, já embarcou no desafio de fibra que a gente lançou aqui, embarcar no Volta ao Mundo, chegou no final do ano, tu vai estar dando a volta ao mundo sozinho, entendeu? Se fizer direitinho, com certeza já vai virar hábito, e aí a gente já vai estar juntos nesse desafio. E aí, Cris, tá ansioso para o Volta ao Mundo? Eu tô demais. Nossa, tá tão bonito, né? O visual, tudo, e assim, começa dessas loucuras nossas, né? E quando a gente vê, já tá essa materialidade toda, e vai ser muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai chegar nos 40 mil. Não, vamos mais uma. Vamos a 80, mais um planeta, mas a gente tem vários planetas para completar. Daqui a pouco daqui até a Lua, daqui a pouco vamos embora com essa galera, olha lá, todo mundo aqui falando. Bom, Silvinha chorou, né? Óbvio, nós também. Henrique Castelletti, vai ser possível usar o relógio GPS e mandar os dados para o aplicativo? Estamos estudando ainda. Lucas falou que foi sensacional, que vai ser maravilhoso. Gabi, Mariela, todo mundo apaixonou. Léo falou que é topíssimo. E, gente, já batemos 40 mil só nessa rodada aqui já. E cada dia que você fizer o exercício, vai computar lá no seu aplicativo e vamos botar para correr, vamos se movimentar. E óbvio, né, gente? Não preciso repetir, já estamos um tempo aí imerso. E claro, em todos os protocolos de segurança, tem isso no regulamento, cada um vai ter que fazer o exercício, a atividade de acordo com a sua condição. Então, assim, andou 10 metros, está valendo, andou 50 metros, está valendo, andou 100, andou 500, conseguiu correr 1 quilômetro. É para se movimentar, para você sentir o gostinho do movimento. Não é para você querendo sair desbloqueando a chavinha dos 42 quilômetros de uma vez. E óbvio, né? Faça em casa ou faça ao ar livre, sem aglomeração, com uso de máscara, tudo aquilo que a gente já, infelizmente, está sabendo bem, não vê a hora de esquecer, mas por hora é o que a gente tem que seguir com certeza. Outra coisa que eu queria com isso
assim também, né, já que é internacional, é isso mesmo, é celebrar com pessoas que a gente também já vem conversando. A gente vem conversando com atletas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, da Espanha, da Inglaterra. A gente fala com essas pessoas e elas falam com a gente, né? Essa semana entrou lá a Cassiana num grupo e o pessoal, como faz isso, como fez aquilo, como... em inglês, em espanhol, em francês, no idioma que tiver, tem um polaco lá que tem uma mãe do Espírito Santo que traduz as coisas dele para a equipe, porque ele fala só em polonês e a gente traduz e a gente traz as histórias dele, porque a gente está interessado em qualquer história no mundo que tenha a ver com isso. E as pessoas também passaram a ver o Brasil nesse cenário também por causa da equipe de fibra. Sem dúvida. Muito lindo isso, gente. Ai, meu Deus, estamos chegando no final. Já estouramos um pouco tempo, mas hoje era o último dia, né? Chave de ouro, estamos terminando aí. Cris, suas últimas palavras na edição 2021 do Rodando Brasil. Né? Uma maratona começa com o primeiro passo. Eu também tive a minha, até agora é a única, mas todo ano eu me inscrevo na prova dos 42 quilômetros para me provocar a tentar fazer. Então, acho que é isso. A gente, às vezes, não vai conseguir, mas colocar desafios ajuda muito. Dividir esses desafios também, olha, contar para alguém, você talvez não queira contar nas redes sociais, e isso também é com você, mas às vezes dividir com alguém perto de você é um grande incentivo também, principalmente se alguém for da família, e eu acho isso uma dica também bacana, porque quando você vê, você multiplica, né, isso, né, que essas aqui são as corridas que o Pedro fez junto, assim, né, e esse aqui é o troféu, assim, de uma corrida que a gente fez aí em Curitiba, e que foi uma corrida muito importante, que eu conto, porque foi a primeira corrida que ele terminou na minha frente, e não foi uma concessão que eu fiz para ele, foi uma conquista dele, ele me passou. E é muito marcante, gente. É muito marcante mesmo quando isso acontece. E ver ele lá no pódio, né, que vocês fizeram aquela homenagem para a gente, foi muito, muito, muito uma concretização disso tudo, né, uma materialização disso tudo. Então, eu guardo com muito carinho todas essas coisas e as coisas ainda que a gente vai conquistar. E cada conquista de vocês também, a gente fica muito feliz. Cada coisa que a gente coloca lá é porque a gente divide isso com vocês, a gente se alegra com vocês, contando e dividindo isso com a gente. É isso, assim, é tudo que a gente podia querer, que vocês estivessem aqui junto com a gente, formando realmente esse grande time. Oh, meu Deus, sim, sejamos um grande time aqui, em qualquer lugar, separados, mas muito juntos, né? E, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí, não só nessas semanas, mas nesses 10 anos de história, não só na equipe de fibra, mas em tantas outras coisas que a gente já fez juntos e ainda fará. Enfim, me agradecer muito a todos vocês que confiam nos seus sonhos. Eu acho que esse é a nossa grande força motriz diária, né? A gente acreditar na gente, acreditar nos nossos sonhos, superar. A gente sabe que, assim, sabe em partes, né? Porque cada um, só quem vive sabe a dor, a delícia de ser o que se é. Então, existem todos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas conquistas também. Então, a gente sabe, mas não sabe efetivamente o que cada um passa, o que cada um precisa transpor para chegar aonde se quer. Então, queria agradecer mais uma vez, do fundo do coração, a todo mundo que esteve aqui, mais uma vez confiando nos projetos do Unidos pela Vida, agradecer a equipe de Fibra sempre por inspirar a tantas pessoas, a você, Cris, imensamente, a Marise, ao Pedro, a todo mundo que fez essa história acontecer, todo mundo que esteve com a gente aí nessas 7 semanas, agradecer a Vertex mais uma vez pela confiança, pelo suporte, por fazer esse projeto ir para o ar também, RSTCom, o time do Instituto, e claro, todo mundo que nos assistiu todos esses dias, que vai nos assistir ainda em algum outro momento, que vai rever 2020, e juntos seguiremos para outras coisas. Em breve temos o desafio Volta ao Mundo, que a gente acabou de falar,
Dia 6 e 7 de agosto temos também o Simpósio Brasileiro Interdisciplinar sobre Fibrose Cística do Instituto. Se inscrevam, a programação está incrível, participem. Tem tudo isso lá no site do Unidos pela Vida. Setembro Roxo está chegando e a gente não para. A gente não para. Que a gente se mantenha com a cabeça e com o corpo em movimento para seguir ainda por muitos anos juntos. Cris, obrigada mais uma vez. Foi uma delícia ter você aqui nesse último encontro. Obrigado, Vertex, obrigado, Unidos pela Vida, obrigado, XTCOM, obrigado pela lista enorme que você fez o favor de passar lá no começo, porque eu queria agradecer muito, muito mesmo, assim, e a minha felicidade é quando eu vejo alguém, assim, com essa camiseta ou com coisa que eu nem soube da história, não tinha visto ainda, e sou surpreendido, sou surpreendido com uma coisa assim, e eu espero muito, assim, daqui a um tempo, né, comemorar 20, 30, 40 anos disso e saber que a gente deixou esse recado, né, desse quadripé, que eu acho muito importante esse recado. Se a gente, você fez um grande resumo aqui, se a gente puder deixar, né, de que são mais pilares para fazer, né, aquilo que a gente antes chamava de tripé ficar mais firme, mais equilibrado, a gente precisa botar mais elementos aí, atividade física, saúde mental, outras coisas que a gente possa até daqui a pouco ver que são importantes também, mas para a gente realmente ter mais firmeza, né? se equilibrar melhor, né? Se equilibrar melhor. Então, que bom que a gente teve mais essa rodada aí, foi um sucesso. Por tudo que a gente viu aí, tá... E o meu desafio era deixar minha barba igual a do Felipe, né? Então, se vocês viram eu no começo, e hoje eu tô que nem o Felipe lá. Tá ótimo, ficou lindo. E, gente, meu desafio é que no ano que vem o Rodando Brasil seja presencial, se Deus quiser, mas se ainda for online, que seja no período mais quente nessa cidade, porque 2020 e 2021 eu fiz esse programa encapotado, eu vejo os vídeos, estou eu lá cheio de casaco, cobertor nas pernas. Seja lá qual for a temperatura, tá aqui, esquenta o coração. Obrigada mais uma vez, fiquem pela última vez com o nosso vídeo de encerramento e eu vejo vocês por todos os cantinhos aí dessa nossa internet, e ano que vem no Rodando Brasil já está lançado aí o desafio, 3ª edição, se Deus quiser presencial, se não nos vemos aqui nessa telinha no ano que vem também. Um beijo muito grande, obrigada para todo mundo e até mais. Fiquem com o nosso vídeo agora. Boa noite a todos, boa noite para todo mundo agora sim. Eu sou a Verônica Stasiak Binarczuk, sou fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Hoje a gente vai falar sobre nutrição e hoje a gente vai falar então sobre esse cuidado que muitas vezes passa batido, que é o autocuidado. Eu tenho 19 anos. É muito legal poder compartilhar histórias e rotinas com quem vive a mesma realidade que você. O pessoal falava que eu era andarilha no hospital, porque eu ficava passando toda hora. Eu falava, não tem nada para fazer, eu não aguento mais ficar sentada aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu ia andar no corredor do hospital. Então, em 2021, para mim, o cenário já foi diferente, sabe? Já foi um pouco mais ativo do que 2020.